Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de aquecimento de número 8 para a Maratona da Fotografia PET. Essa é uma série de 10 lives, onde eu estou mostrando para vocês alguns atalhos para quem quer dominar a fotografia PET e fechar ensaio toda semana, e também como superar alguns obstáculos que você com certeza vai encontrar no caminho. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Andréa Machado, fotógrafa especializada em pets, e o tema da nossa live de hoje, pessoal, é o amado e temido Photoshop. Será que eu preciso dominar o Photoshop para me destacar na fotografia pet? É isso que a gente vai abordar. Então, galerinha do Insta, vamos lá para o YouTube, para vocês poderem ver a tela do meu computador, beleza? Vamos lá, pessoal. Muitos fotógrafos, e eu acho que isso acontece até mais no nicho pet do que em outros nichos da fotografia, acreditam que precisam dominar o Photoshop para conseguir terem fotos boas, para conseguir terem fotos diferentes, para conseguir ter um estilo próprio na fotografia. E aí a pessoa acha que precisa conhecer todas as ferramentas, acha que precisa fazer um curso completo de Photoshop, ter um certificado da Adobe, acha que precisa ali investir milhares de horas tratando as suas fotos, para que aí sim essas fotos sejam boas, para que aí sim os clientes desejam essas fotos. E aí, pessoal, tem um lado legal de você querer aprender mais, de você querer fazer fotos boas, mas a gente esbarra num problema, principalmente para quem está começando. Parece tudo muito difícil, parece tudo muito complexo. A gente abre o Photoshop e a gente não sabe nem por onde começar. Para quem não fotografa em RAW, e a hora que você abre a foto no Photoshop e ela abre num negócio ali diferente, chamado câmera RAW, a gente fica perdido, a gente fica preocupado, a gente acha que a gente não vai dar conta. E aí, a gente fica ali, acha que vai ter que estudar um monte, que fazer um monte de curso, e aí a gente já começa a pensar assim, nossa, mas eu vou ter que estudar tanto, e esse negócio é tão complicado, e aí depois eu vou gastar tanto tempo tratando as minhas fotos, e aí eu vou ter que conseguir cobrar muito mais caro pelo meu trabalho, para valer a pena todas as horas que eu vou gastar no Photoshop. E calma, não é bem assim. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu, pessoal, até uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu sabia bem pouco, quase nada de Photoshop. Aquele negócio de trabalhar em camadas, para mim aquilo não fazia sentido nenhum. Eu não tinha ideia de para que aquilo servia e nem como aquilo funcionava. O que eu sabia fazer no Photoshop era basicamente o que eu sabia fazer no Lightroom, né? Ajustar a exposição, o balanço de branco, cortar a imagem, era basicamente isso. E eu achava o Photoshop super complicado. Quando alguém falava assim, ai, porque trocar a cabeça na foto, eu falava, gente, trocar a cabeça na foto. E eu achava que para você, por exemplo, pegar a cabeça de uma foto e botar em outra foto, que você ia ter que recortar milimetricamente todos os fios do cabelo, e isso ia demorar 1, 2 horas para você fazer. Só que não. E quando a gente aprende a usar as ferramentas do Photoshop, quando a gente aprende ali como é que o Photoshop funciona, a gente entende que tem várias formas diferentes da gente fazer as mesmas coisas, da gente conseguir excelentes resultados. E muitas delas são muito mais fáceis, rápidas e simples do que vocês imaginam. Então, pessoal, não se assustem, não se desesperem, que vocês não precisam dominar o Photoshop e estudar anos para conseguir fazer fotos boas, e eu vou mostrar isso hoje para vocês. Beleza? Então, galera, olha só, como a gente estava comentando aqui, o Photoshop não é um bicho de 7 cabeças. Quando você vê ali aquelas camadas ou aqueles layers, para quem usa o Photoshop em inglês, parece tudo meio confuso. Por que que você tem 1000 opções para fazer as coisas diferentes?
Mas, na verdade, o Photoshop, ele só funciona de uma forma diferente do que a gente está acostumado a pensar. O que a gente está acostumado a pensar? Eu abro uma foto e nessa foto eu ajusto e faço o que eu quero. E o Photoshop não funciona assim. Ele funciona, você abre uma foto e você vai criando novas camadas, onde você vai fazer os ajustes. Mas então, é como se o Photoshop simplesmente falasse um idioma diferente do que a gente fala. Eu, por exemplo, não falo alemão. Se alguém vier conversar em alemão comigo, eu não vou entender absolutamente nada. Mas se eu entender ali algumas palavras, algumas frases, algumas coisas principais, né, vamos dizer, as frases mais usadas, e eu for para a Alemanha, eu vou conseguir minimamente me comunicar. E é mais ou menos isso que acontece com o Photoshop. Quando a gente entende ali o idioma que ele fala, quando a gente entende como ele funciona, a gente consegue sim trabalhar com o Photoshop, fazer fotos incríveis, sem precisar conhecer absolutamente tudo, sem precisar ficar anos estudando de uma forma fácil e de uma forma rápida. Então, pessoal, a boa notícia aqui para vocês é que você não precisa conhecer todas as ferramentas, você não precisa ficar estudando horas e horas, você não precisa dominar absolutamente tudo. Eu acho que eu hoje não uso nem um quarto de todas as possibilidades que o Photoshop oferece. Com certeza não uso nem um quarto. E eu acho que é mais do que o suficiente para conseguir tratar as minhas imagens e produzir as imagens aí que vocês veem sempre no meu Instagram. E é claro, pessoal, que a gente precisa dizer que o Photoshop é sim uma ferramenta muito importante. O Photoshop, ela ajuda a gente a remover itens que estão nas imagens, que a gente não quer que eles apareçam, como, por exemplo, a guia do pet, a coleira. Muitas vezes o tutor estava ali perto, ajudando a lidar com aquele pet. Aparece o braço do tutor, aparece a perna do tutor. E é claro que a gente quer remover tudo isso. E o Photoshop é uma ferramenta excelente para a gente fazer esse tipo de trabalho. Ou às vezes a gente tem, por exemplo, dois pets numa foto, mas esses pets acabaram ficando longe na foto, eles não estão ali pertinho, super bonitinhos. E a gente quer mover esses pets para juntar os dois na foto. Ou até a gente quer fazer uma montagem. O cliente, por exemplo, quer fazer um quadro e ele quer ter uma foto que os dois pets estão lindos e fofos e felizes na foto. E aí, uma foto, um tá lindo, mas o outro olhou de lado. A outra foto, um tá lindo, mas o outro se coçou com a patinha. E, de repente, no teu ensaio, você tem várias fotos boas, mas você não tem aquela foto perfeita que o seu cliente quer fazer um quadro. E aí você consegue, sim, pegar o cãozinho de uma foto, o cãozinho de outra foto e juntar numa foto só, para ter a tua foto perfeita, e não é assim tão complexo quanto parece, tá? A gente também consegue criar efeitos nas nossas imagens. A gente consegue aplicar luzes, aplicar um sol, aplicar folhinhas, bolinhas de sabão, usar degradê. Tem vários efeitos que a gente pode utilizar para nossa foto ficar ainda mais bonita, para dar ainda mais destaque para o pet, para ficar uma foto mais interessante. Muitos dos efeitos a gente consegue também fazer no Lightroom, mas muitas coisas a gente não consegue fazer. E tem algumas ferramentas também que eu acho que no Photoshop a gente consegue fazer mais rápido e com um resultado melhor do que no Lightroom. Então, é sim bem importante a gente saber utilizar o Photoshop, mas a boa notícia é que você não precisa saber tudo. Você só precisa saber as ferramentas que você precisa saber. E aí deu um nó, né, na cabeça de vocês. Mas eu vou explicar, pessoal. Você não precisa saber todas as ferramentas. Você precisa saber as ferramentas que são fundamentais para você fazer o que você precisa fazer ou o que você gostaria de fazer nas suas fotos e, principalmente, saber quando usar cada uma das ferramentas. Porque essa, muitas vezes, é a maior dificuldade dos fotógrafos quando eles vão tratar uma imagem. Eu vejo isso muito até dos meus próprios alunos,
que fazem fotos bonitas, que tiveram ali acesso a todas as minhas aulas de Photoshop, assistiram às aulas. Eles sabem usar as ferramentas, mas às vezes eles têm dúvidas de quando eu devo usar cada ferramenta? Será que eu devo fazer isso nessa foto? Será que eu não devo fazer isso nessa foto? Até que ponto eu estou exagerando no tratamento? Até que ponto eu estou deixando a foto mais bonita? E isso é algo que vocês vão desenvolver com a prática. E também quando vocês começarem a ter o seu próprio fluxo de trabalho, quando você começar a ter também o seu estilo, quando você começar a entender ali o que você gosta e o que você não gosta. Mas saiba que você pode sim fazer lindas fotos usando poucas ferramentas do Photoshop e eu vou mostrar aqui para vocês algumas delas. Beleza, pessoal? Alguns de vocês podem estar falando assim, Andréia, eu já assisti um monte de vídeos no YouTube. Quem aí já assistiu vários vídeos de Photoshop no YouTube? Fala um eu aí para mim, dá um oi para mim, gente. Vocês estão muito quietinhos aí hoje, parece que eu fico aqui sozinha falando. Vamos lá. Conta aí para mim, quem já assistiu milhares de vídeos de Photoshop no YouTube? Eu já assisti. Não sei se milhares, mas mais de dezenas, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente pega ali um tutorial, a gente pega ali um vídeo do YouTube e a gente tenta replicar o que a gente viu no vídeo, né? A pessoa falou, clica aqui, clica ali, faz assim, faz assado, e a gente faz a mesma coisa. E aí, o que acontece? Fica ruim, não dá certo, a nossa foto não fica igual à foto que a pessoa mostrou ali. E a gente não sabe o que a gente está fazendo de errado. Porque qual que é o problema da gente pegar esses tutoriais soltos na internet? Eles não ensinam muitas vezes por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Eles só ensinam o como, mas não o porquê. E às vezes você vai tentar fazer alguma coisa em alguma foto que aquele tipo de tratamento não vai funcionar, não vai ficar bacana, que não combina com aquele tipo de imagem. Ou às vezes até você fez uma foto que é uma foto ruim, é uma foto que tem problemas na fotografia, problemas de iluminação, problemas de composição, que você não vai conseguir resolver depois no Photoshop. Então, a gente precisa sempre lembrar o quê? O Photoshop não faz milagre. O Photoshop, ele serve para a gente pegar uma foto boa, que foi bem feita, e levar essa foto para um outro patamar. A gente deixar essa foto ainda mais bonita, ainda mais interessante, tá, pessoal? Então, mesmo que você seja um super mestre do Photoshop, porque eu tenho um certificado da Adobe, porque eu entendo absolutamente tudo, eu consigo fazer qualquer coisa com o Photoshop. Se você cometer alguns erros básicos, se você, por exemplo, fizer uma foto de um pet branco, todo estourado na cabeça, não tem como recuperar, você não tem informação. Ou se você faz a foto lá do cãozinho e corta no meio da patinha, você não tem como recuperar essa foto. Se você erra o foco, enfim, se você de repente faz uma foto muito tortinha, você não tem área para endireitar, tem vários erros que a gente pode cometer na hora de fotografar que a gente não consegue corrigir. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, e aí, ó, galerinha do Insta, vamos lá para o YouTube, porque agora eu vou começar a compartilhar a minha tela e mostrar algumas coisinhas para vocês. O link tá na minha bio do Instagram, tá? Para vocês virem para cá. Então, pessoal, eu quero mostrar aqui primeiro para vocês essa fotinho aqui, que é uma fotinho da Pitu. E aí eu estou mostrando para vocês o meu arquivo RAW, que é o arquivo que eu fotografei exatamente como ele estava na minha câmera. E eu estou mostrando a foto tratada. Se vocês repararem, não tem tanta diferença entre a foto original e a foto tratada. E por que não tem tanta diferença assim? Porque foi uma foto que eu já fiz com a exposição correta, com uma luz bem posicionada. Essa foto aqui era bem finalzinho de tarde, bem fim de tarde mesmo, quase pôr do sol. E essa luz, ela estava vindo de trás da cachorrinha para frente. Então, vocês podem ver que tem uma luz, mesmo na foto RAW, aqui em cima, no topo da cabeça dela. Ela tá com uma boa exposição, então eu não tenho nenhum branco estourado, eu tenho informação no pelo dela todo, ela tem o foco bem nos olhos.
Olha só como o olho tá focadinho, até o focinho dela tá focadinho, porque ela tem um focinho mais curtinho, né? A gente tem, então, essa luz suave vindo de trás, e a gente tem uma composição bem limpa, né? Isso era um matinho que tava ali atrás, e eu fiz uma foto ali bem de baixo, mais de pertinho, isso era na frente de uma casa, então eu consegui não pegar o muro, não pegar a casa e pegar só esse matinho. E aí, o que que eu fiz aqui no Photoshop? Ah, e é importante, pessoal, ó, o desfoque da foto, que muita gente acha que, e depois desfoca o fundo no Photoshop. Você pode sim desfocar o fundo no Photoshop, mas não é a mesma coisa. E vai te dar muito mais trabalho do que você já conseguir fazer um belo desfoque direto na sua foto. Então, aqui eu basicamente, eu demorei menos de 5 minutos para tratar essa foto, 3 minutos talvez. Eu basicamente iluminei um pouquinho mais a cachorrinha, eu ajustei ali, eu complementei o matinho no lado direito, vocês veem que o matinho acabava, né? Eu preenchi um pouquinho mais aquele pedaço, para não ficar uma parte mais escura. Eu trouxe um pouquinho mais de luz aqui em cima, bem na posição onde o sol estava, eu não deixei ali o sol entrar muito na foto, para eu não perder a nitidez, eu deixei só o sol pegar na cabecinha dela, mas depois eu apliquei uma luzinha na mesma posição onde o sol estava, então é uma luz que faz sentido e traz um pouquinho de cor, traz um pouquinho desse alaranjado para a foto, que é uma coisa que eu gosto muito, faz muito parte do meu estilo, essas fotos um pouquinho mais quentes. E eu trouxe um pouquinho de textura para o rostinho do cãozinho e um pouquinho mais também de destaque nos olhos. Então, é um tratamento muito simples, que eu usei pouquíssimas ferramentas, mas olha só como já dá uma diferença, olha só como é uma foto que está super bonita, captou inclusive o movimento do cãozinho, tá com a patinha levantada, uma foto super fofa, que você consegue tratar muito rapidinho e ter um resultado super bacana, tá, pessoal? E eu vou mostrar depois uma outra foto para vocês, que eu vou mostrar etapa por etapa do que eu fiz no tratamento dentro do Photoshop, mostrando um pouquinho quais são aí as principais ferramentas que eu costumo usar. Então, galera, deixa eu só descompartilhar aqui. Bora lá. Não adianta, como eu estava comentando aqui, a gente sair assistindo um monte de vídeo de tutorial de Photoshop na internet e a gente tentar sair copiando um monte de coisa. É claro que sim, os tutoriais, esses vídeos gratuitos que a gente acha no YouTube, que a gente acha no Instagram, eles são muito legais para a gente aprender uma ferramenta, aprender alguma coisinha, a fazer algo diferente, mas coisas pontuais. Mas você precisa entender o porquê fazer aquilo na foto. Você precisa entender se aquilo faz sentido na sua foto. Às vezes, então, o que a pessoa está ensinando faz sentido dentro daquele estilo, faz sentido dentro daquela foto que foi tirada de uma certa forma e não vai fazer sentido nas suas fotografias. Como, por exemplo, eu vejo muita gente utilizar vinheta na imagem. Eu mesmo utilizo muito vinheta nas imagens. Eu vou mostrar na fotinho daqui a pouco para vocês esse efeito de vinheta. Mas isso faz sentido aplicado da forma correta e isso faz sentido em algumas imagens. Se a gente pega, por exemplo, uma foto com fundo branco e você coloca uma vinheta, fica uma borda preta, escura, cinzentada, isso não fica bonito, isso fica muito falso, fica até estranho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em ver uma ideia legal e querer aplicar em toda e qualquer imagem. Ou, por exemplo, eu vou aplicar uma luz na minha foto, mas a cor dessa luz faz sentido com as cores da minha imagem? Quando você vai aplicar uma luz, você tem luz mais esbranquiçada, luz mais amarelada, alaranjada, avermelhada, a gente tem vários tons diferentes. E a gente precisa saber ler ali a nossa imagem para entender que tom de luz faz mais sentido, para saber em que posição eu tenho que colocar essa luz para ela fazer sentido na foto, não ficar uma coisa muito falsa, até que intensidade eu vou usar dessa luz, né? Eu vou deixar essa luz entrar na frente do pet, eu não vou deixar essa luz entrar na frente do pet, o quanto vai entrar, eu vou deixar essa luz mais suave, não, eu vou deixar essa luz mais intensa,
Então, tudo isso a gente não consegue aprender nos tutoriais. Tudo isso a gente vai aprender mais na prática, desenvolvendo o nosso olhar, desenvolvendo o nosso estilo. E um outro erro grande, uma coisa que várias pessoas me perguntam, Andréia, você vende preset? E não, pessoal, eu não vendo preset. Para quem não conhece os presets, né, como a gente fala aportuguesado, é quando você cria ações ali dentro do seu Photoshop. Então, você trata uma foto, salva ali essas ações que você fez nessa sua foto, e você vende esse preset, você vende essas ações, esse tratamento que você fez. E a pessoa vai lá e pluga isso na foto dela. E aí, o que acontece? Pode até dar certo. Mas, pessoal, às vezes um preset que a pessoa fez, por exemplo, para uma foto de outono, né? Vamos falar do outono, que o outono começou, aqui já está começando a mudar a vegetação, aqui já está começando a ter bastante folha no chão. Vamos falar do outono. O pessoal usa muito preset de outono, deixando as fotos mais alaranjadas, com mais marrom, mais acobreado. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, faz uma foto, por exemplo, na praia, e bota o preset do outono, uma foto que tem azul, uma foto que tem outras cores, e isso não funciona. Você vai ficar com um efeito de cores totalmente distorcido. Você vai ficar com uma foto muito falsa, uma coisa estranha. Então, mesmo os presets, eu não estou dizendo que eu sou contra preset, eu não estou dizendo que não é legal, mas você precisa saber usar. Você precisa saber qual preset você pode usar naquela imagem, se faz sentido ou não, e como usar. Como você vai depois fazer os seus ajustes para aquela foto fazer sentido. Então, não saiam aí comprando presets, o povo faz umas super promoções, não sei quantos presets por R$100, porque isso muito provavelmente não vai resolver o seu problema. Você precisa, sim, entender as ferramentas do Photoshop, criar o seu próprio estilo e criar os seus próprios presets. Porque a ideia do preset é o quê? É você acelerar o seu tratamento de imagem. É você tratou uma foto que eu fiz aqui esse fim de semana nesse lugar, se fim de semana que vem eu fizer uma foto muito parecida no mesmo lugar, com uma luz parecida, aí sim eu posso usar esse preset que eu sei que vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para conseguir ter fotos bonitas, ter fotos diferentes, ter fotos desejadas, sem virar um escravo do Photoshop? Sem eu precisar aprender 1 milhão de coisas e ficar horas tratando as minhas fotos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar ao máximo já fazer uma foto boa na nossa câmera. Então, a gente falou disso aqui um pouquinho em várias outras lives, é você fazer uma fotometria boa, é você conseguir fazer uma composição interessante, é você já tomar diversos cuidados quando você está fotografando e você já conseguir visualizar o que você vai fazer depois no tratamento de imagem. Então, toda vez que eu estou fotografando, eu já observo absolutamente tudo na minha luz, na minha composição, e eu já sei que, se, por exemplo, eu estou fotografando um cãozinho branco, eu sei que na minha câmera a recuperação de brancos estourados, é muito ruim, mesmo eu fotografando em RAW. Então, eu sei que se eu fizer a fotometria certinho ali no zero, eu vou ter partes do cãozinho que o pelo vai estourar. Eu sei, pessoal, porque eu já testei e porque eu já fiz isso várias vezes. Então, eu já sei que é melhor eu fotografar com a minha exposição um pouquinho mais abaixo, ali no -1, fazer uma foto um pouquinho mais escura, que depois eu consigo iluminar essa foto e trabalhar essa foto da forma que eu quiser no Photoshop, sem perder nenhuma informação na pelagem desse cãozinho. Uma outra coisa, às vezes tem, por exemplo, pessoas no fundo da foto. Às vezes você está num parque, você está num lugar aberto, tem um pessoal ali andando, tem um carro estacionado, tem uma lixeira. Às vezes tem algumas coisas que você não tem, como ali no momento, mudar o seu muito o ângulo, né? Pô, eu quero fazer uma foto para lá, que tá super bonito, que tá super bacana, a luz tá incrível, lateral, mas tem um carro parado ali e eu não tenho como tirar aquele carro. Mas eu tenho sim como fazer um pequeno ajuste
no ângulo que eu estou fotografando, para que esse carro, por exemplo, não fique saindo atrás do pet. Porque se eu tenho o carro aqui do lado do pet, é muito mais fácil eu remover isso depois no Photoshop do que se eu tenho meio carro atrás, porque aí a metade está aqui saindo do pet, a metade está para cá. Eu vou ter problema, principalmente se for um cão com um pelo mais longo, para apagar esse carro depois que ficou em contato com o pet. A mesma coisa segurar a guia. Tem formas de você segurar a guia do cão que fica muito mais fácil para você apagar depois. E eu vou mostrar isso daqui na prática para vocês, tá, pessoal? Então, quando você estiver fotografando, já presta atenção nesses detalhes. Você precisa conhecer a sua câmera, saber ali o quanto você consegue trabalhar isso depois na pós-produção, para você já fotografar, facilitando o seu próprio trabalho e também para você ter fotos mais bonitas. E aí, pessoal, o próximo passo é o quê? É você desenvolver o seu próprio fluxo de trabalho. E eu acho que essa daqui talvez seja a grande dificuldade da maioria das pessoas. Me fala aí, se vocês, quando vão tratar uma foto no Photoshop, vocês abrem essa foto e falam assim, tá, por onde eu começo? Será que eu removo a guia primeiro? Ou será que eu acerto a exposição primeiro? Será que eu vou no Camera Raw e eu já faço ali os ajustes de luz? Ou será que, enfim, será que eu ajusto a cor? Será que eu ajusto o balanço de branco? O que eu faço? E aí que muitos fotógrafos acabam ou se perdendo e cada foto ele trata de um jeito e ele acaba tendo cada foto um resultado diferente, porque ele nunca segue um mesmo padrão, ou até você acaba gastando horas e horas e horas, porque cada vez você faz de um jeito, cada vez você usa uma ferramenta, cada vez você começa de uma forma, e aí você nunca consegue ganhar agilidade, você nunca consegue ter um fluxo de trabalho claro no Photoshop de eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, e minha foto está pronta. Aí a gente fica olhando a foto e fica ali tentando conversar com a foto, né? Para ver se a foto fala para a gente o que a gente deve fazer. Será que eu faço mais isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu mexo tal coisa, que eu ajusto, que eu isso, que eu pinto o fundo, que eu recorto, que eu mudo, que eu troco? Então, tenha um fluxo claro das etapas do seu trabalho. E testa também quais são as ferramentas que você gosta mais de usar. Você não tem que usar a ferramenta que o colega usa. Você não tem que usar a ferramenta que eu uso. Você não tem que usar a ferramenta que você aprendeu no vídeo da internet. Você tem que usar a ferramenta que você se sente mais confortável, que você consegue trabalhar mais rápido e que você consegue, principalmente, ter um melhor resultado. Se você for, por exemplo, remover a guia do cãozinho, gente, tem várias ferramentas, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem várias ferramentas diferentes que você pode usar para fazer absolutamente a mesma coisa. Alguns fotógrafos preferem algumas, outros fotógrafos preferem outras. E tá tudo bem, não interessa qual é que você vai usar. Interessa sim é você conseguir fazer isso de uma forma rápida e eficiente. Então, pessoal, acho que abordamos tudo. Eu sei que vocês estão curiosos para ver, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E, pessoal, galerinha do Instagram, só lembrando que eu vou mostrar no YouTube, então venham para o YouTube. O link está na bio para vocês poderem ver aqui o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou abrir o meu Photoshop e eu já estou com uma fotinho aqui para mostrar para vocês. Essa fofura, gente, é o Mingo, olha a coisa mais gostosa. O Mingo já não é mais desse tamanhinho, o Mingo já é adulto, super brincalhão, bagunceiro. Mas vou mostrar aqui o que eu fiz nessa foto, as ferramentas que eu utilizei, para vocês entenderem que a gente realmente não precisa fazer muita coisa, quando a gente já consegue fazer uma foto boa. E a gente não precisa usar milhares de ferramentas, e não é tão complexo assim quanto parece, tá? Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Essa daqui, a foto que vocês estão vendo agora, é já a minha foto final e tratada. E agora, eu vou mostrar para vocês que essa daqui era a minha foto original. Primeiro, eu quero apontar aqui para vocês quais são os problemas
que eu enxergo nessa foto? Quais são as coisas que me incomodam? E eu sempre começo o meu fluxo de trabalho no Photoshop removendo tudo que eu acho que não deveria estar na cena. É o que a gente chama de limpeza de cena. Por exemplo, a guia que está saindo aqui no pescoço do cãozinho. Deixa eu pegar aqui um pincel, porque aí eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Peraí, pessoal. O Photoshop fica meio lento quando eu estou compartilhando a tela, mas vocês vão conseguir ver. Ó, a gente tem aqui essa guia que precisa ser removida. A gente tem uns pontinhos de luz, que eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui, ó, que são, na verdade, lâmpadas mesmo, são postes que tem ali nessa rua. E a gente tem, eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, olha só. A gente tem um pedacinho da guia aqui também, que ficou aparecendo. E a gente tem sujeira, pessoal, ó, porque o Mingo é um filhotinho, e filhotinho é bagunceiro, ó, matinho, matinho. Os filhotinhos, eles se jogam no chão, eles querem comer folha, né? É uma delícia, ensaio de filhotinho. Mas, às vezes, acontece esse tipo de coisa aqui. E aqui é algo que eu já podia ter arrumado na hora da foto. Então, esse foi um erro. Eu já poderia ali ter pegado um lencinho umedecido na bolsa e ter passado no focinho dele, nas patinhas, e ter tirado essa sujeira. Mas, às vezes, a gente não repara, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente até repara e consegue, mas a foto que o cãozinho ficou mais fofo é que ele estava sujo, e depois que você limpou, ele não parou mais naquela mesma posição, e você gosta mais dessa foto, o cliente gosta mais dessa foto. Então, a gente pode, sim, usar ferramentas como a ferramenta de correção, que é essa daqui, pessoal. Tá vendo? Ferramenta, o atalho J, ferramenta de correção, para remover a guia. E aqui, ó, a gente pode simplesmente selecionar e arrastar para uma área similar. Aqui, como eu tenho esse tronco, então eu tenho que tomar cuidado. Se eu arrastar tudo, vai virar um borrão, olha só. E eu acabo com a árvore. Isso não fica bacana. Então, aqui, eu teria que remover pedacinho por pedacinho. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu uso bastante. Outra forma da gente remover a guia é com a ferramenta carimbo, que é essa ferramenta aqui, o atalho S. Para remoção de guia, eu particularmente não gosto do carimbo, tá? Mas o carimbo funciona da seguinte forma: você vai selecionar uma área que você quer copiar, é como um carimbo mesmo, sabe, gente? A gente molha a almofadinha e carimba. Então, é basicamente o mesmo raciocínio. Eu vou selecionar uma área aqui e eu vou carimbando para apagar. Quando é algo grande, como a guia, eu acho que você tem que carimbar demais. Eu acho que demora tempo demais e eu acho que muitas vezes o resultado não é bom. Então, eu particularmente não gosto de usar o carimbo aqui. Eu gosto de usar o carimbo como é nessa situação aqui, aonde a guia, olha só, tá pertinho do pelo. Aqui sim, que é uma área pequenininha, eu acho que o carimbo funciona bem, olha só. Ele faz um ótimo resultado, tá, pessoal? Então, essas são duas formas de você remover a guia. Tem outras formas também, a gente pode, por exemplo, selecionar com a ferramenta de correção e vir aqui em editar, preencher, sensível a conteúdo. E a gente pode, ele também vai remover a guia em fundos mais neutros, isso funciona muito bem. Aqui, como eu tenho a árvore, olha como ele fez um borrão, não funciona tão bem. Mas, basicamente, o que eu mais utilizo, então, para remover guia é a ferramenta de correção. E esse é sempre, pessoal, deixa eu só voltar aqui, ocultar todas as camadas. Aqui, foi. Então, essa era a minha foto original. A primeira coisa que eu faço é sempre a limpeza da cena. Então, olha só, eu removi aqui a guia e removi também os pontinhos de luz. A segunda coisa que eu fiz foi o pelo do Mingo, remover essas sujeirinhas, olha só, que estavam aqui na boca e que estavam também na patinha do cãozinho, tá? Também usando as mesmas ferramentas de correção e carimbo. A terceira coisa que eu fiz, e isso eu só faço com os cãezinhos pretos, se não é um cãozinho preto, você não precisa fazer esse ajuste.
que é remover o azulado do pelo. Mesmo que você fotografe ali com um balanço de branco correto, o cãozinho pode muitas vezes ficar com esse tom mais azulado no pelo. E aí é bem legal a gente fazer esse ajuste. Tem várias formas de fazer. Eu, particularmente, gosto de vir aqui, criar uma nova camada, e aí eu removo o azul dessa camada, e aí eu pinto só no cãozinho, onde eu quero remover o azul. Então, eu vou manter todo o resto da foto com a cor original e remover a cor, o azulado só do pet, tá, pessoal? Não vou mostrar isso aqui para vocês agora, mas é algo também muito fácil da gente fazer. Você consegue fazer isso daqui em poucos segundos, e olha só como isso dá bastante diferença. Agora que eu já tenho, então, a minha cena limpa, o meu cãozinho também limpo, e eu já tenho a cor desse pet acertada, aí sim eu vou iluminar o meu pet e aplicar uma textura. Olha bem essa região aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Olha como faz diferença bem no rostinho dele, quando eu ilumino e aplico uma textura. E isso eu sempre gosto de fazer no Camera Raw. O Camera Raw a gente encontra aqui, pessoal, em filtro do Camera Raw. Eu não sei se eu compartilhando a tela se vai abrir aí para vocês. Eu acho que ele não abriu, porque ele abre em outra janela. Mas aí o Camera Raw, ele abre uma nova janela, onde você consegue fazer diversos ajustes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar e começar de novo, porque é legal se vocês conseguirem olhar. Aham. Agora foi. Então, pessoal, quando a gente abre o Camera Raw, a gente tem, basicamente, todos os mesmos ajustes que a gente tem lá no nosso amigo Lightroom. A gente consegue aqui ajustar a temperatura de cor, exposição, contraste, os realces, sombras, brancos, enfim. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, e isso eu uso em todas as minhas fotos, é o nosso amigo filtro radial. Então, a gente consegue, ó, criar aqui um filtro, e aí eu posso, olha só, aumentar a exposição somente no lugar que eu quero. Tem que tomar um cuidado com esse filtro radial, para você não deixar ele muito marcado e não ficar aquele efeito halo, ficar aquela bola, né, em volta do cãozinho. Eu vejo isso em várias fotos. Cuidado, pessoal, fica manchada a foto, fica esquisita, tá? Então, você pode, nesses casos, se você precisar clarear muito o pet, usar outras ferramentas para você selecionar só o cãozinho e iluminar só o cãozinho, ou você cuidar da difusão, né? Se eu deixo aqui essa minha difusão muito forte, olha só, eu vou exagerar só para vocês verem, tá? Olha como isso, aliás, desculpa, a difusão em 100%, olha como ficou suave, ele tá muito claro, mas a borda ficou suave. Se eu coloco uma difusão bem menor, olha como isso fica marcado. E eu exagerei bem aqui, tá? Para vocês conseguirem enxergar. Mas eu vejo muita gente fazendo foto, vou mostrar para vocês, mais ou menos assim, ó. Tá? Ó, muita foto assim. E aí fica esse clarão esquisito em volta do pet. Então, muito cuidado quando vocês usarem essa ferramenta para não exagerar demais, mas é uma ferramenta muito legal. E aqui também, com o Camera Raw, não só a exposição, você pode fazer vários outros ajustes, como, por exemplo, aplicar a textura, e foi o que eu fiz nessa foto do mico. E aí, galera, eu fiz mais alguns ajustes aqui, que é o seguinte, deixa eu voltar, acho que eu preciso voltar aqui para a tela anterior. Eu fechei o Camera Raw. Aí. Deixa eu só confirmar, belezinha. E aí, o que mais que eu fiz? Então, eu removi a guia, eu tirei as sujeirinhas do pelo, que são sempre as primeiras coisas que eu faço, limpar a minha cena. Aí, eu arrumei a cor do minho, que ele tava azulzinho, ele ficou mais pretinho. E agora, eu vou fazer o quê? Que eu chamo de o meu acabamento final, que é usar o pincel
e usar ali uma luz, alguma outra coisinha que eu queira aplicar na minha foto. Eu quero deixar o Mingo ainda mais fofo, ainda mais em destaque, eliminar algumas distrações e trazer um pouquinho mais de luz para essa foto. Essa foto aqui, ela foi feita bem finalzinho de tarde, num horário onde o sol ele já está atrás da montanha. Tem uma montanha aqui na lateral e o sol já está ali atrás, então eu tenho essa luz bem suave. E aí, o que eu fiz? Com a ferramenta pincel, que é o nosso atalho B de brush, que é essa ferramenta, pessoal, que tá aqui, eu pintei o chão. Olha só, literalmente pintei. Eu escolhi um tom bem parecido ali com o tom do chão, deixei esse meu pincel com um fluxo bem baixinho. O fluxo a gente ajusta aqui em cima, pessoal, ó, onde eu selecionei aqui que tá 100%. Se você quer pintar uma área da foto, você pode deixar, por exemplo, um fluxo de 4, 5%. Então, eu pintei aqui esse chão para deixar ele um pouquinho mais escuro e para ele ficar, para ele chamar menos atenção, para ele não ter tanto destaque. E eu também usei um pincel preto e eu troquei o tipo da minha camada. Isso é uma coisa que eu uso muito também, ó. Vocês podem ver aqui na camada, onde eu pintei o chão, ela tá como normal, mas a gente tem várias outras opções de camada. E nessa camadinha, onde eu criei esse efeito de vinheta, vocês percebem como é um efeito muito sutil, que eu escureci um pouco a bordinha da foto para dar um pouquinho mais de destaque no Mingo, para os nossos olhos focarem mais no Mingo, mas é uma coisa sutil, é uma coisa que não tá pesada, que não tá grosseira. E eu fiz isso usando esse pincel com um fluxo bem baixinho, entre 4% e 5%, e trocando essa camada para uma camada de luz indireta. Então, quando a gente usa essa camada como luz indireta, pintando com o pincel preto, a gente está, na verdade, escurecendo aquela parte que a gente está pintando. E esse é um truque que a gente consegue fazer isso muito rapidinho e dar um efeito muito legal nas nossas fotos. E por último, que sempre é a última coisa que eu faço, eu apliquei uma luzinha aqui, porque eu queria trazer um pouquinho mais dessa cor aqui de cima. Vocês veem que a gente tem uma cor aqui um pouquinho alaranjada, um amarelo um pouquinho alaranjado, né? Tem um ponto aqui. Agora eu mexi no fluxo, vocês não conseguem enxergar. Um ponto aqui, ó, mais alaranjado. Então, eu apliquei uma luzinha seguindo aí um pouquinho esses tons, nem laranja demais, nem vermelho demais, mas uma luz ali mais ou menos onde estaria mesmo a posição do sol, caso ele não tivesse já descido, e trazendo um pouquinho mais de um tom quente para minha foto. Então, esse é um fluxo de tratamento de imagem que eu geralmente faço em todas as minhas fotos. É claro, se eu já fotografei o cão sem a guia, não apareceu ali nada que eu não preciso remover, eu pulo essa etapa. Ou, de repente, eu precisaria fazer alguma outra coisa, apareceu alguma outra coisa que eu precisaria remover, aí vai ter uma etapa a mais. Mas, basicamente, pessoal, é sempre esse o meu fluxo. Beleza? Deixa eu tirar esse compartilhamento da tela pra gente... Pessoal, vocês conseguiram acompanhar? Vocês acharam bacana? Vocês ficaram com dúvida? Me conta se vocês também têm um fluxo de trabalho no Photoshop ou se vocês ficam aí mais perdidos, sem saber muito bem o que fazer. E aí, galera, pra gente aqui finalizar a nossa live, a minha dica final aqui para você é sempre tente arrumar o máximo que você puder ali na hora da foto. Já aconteceu várias vezes comigo, de repente, ali na empolgação, a guia do pet está com a prisilinha para frente, né? A coleirinha e a prisilha, e a guia saindo aqui na frente. Isso dá muito mais trabalho para a gente arrumar, sendo que seria só virar para o tutor e falar assim, joga um pouquinho a prisilinha mais para trás, e aí você já não vai precisar remover aquela presilha grande que está aqui na frente no Photoshop. Você só vai precisar apagar a guia. Então, tem um monte de coisa que se a gente cuidar ali na hora da foto, a gente não precisa resolver
depois, tá? Claro, não vai deixar de fotografar o pet com a guia se for uma questão de segurança. Dependendo do pet, dependendo do lugar, a gente define ali, eu e o tutor, se a gente vai soltar esse pet ou não. Mas tem formas mais fáceis de você segurar a guia para que não apareça a presilha, não apareça muita coisa, para que ela saia num lugar ali do pet que fique mais fácil para você apagar. E também o tutor segurar ali numa área que seja uma área mais neutra. Vai ficar muito mais fácil você remover essa guia depois no Photoshop do que se ele segurar numa área que tem um monte de coisa atrás e você vai precisar ficar recortando pedacinho por pedacinho. Então, tentem sempre já arrumar tudo antes de fotografar. Respira fundo antes de apertar o botão, dá uma olhada no seu quadro, vê se tem alguma coisa que você pode ajustar para depois economizar o seu tempo no tratamento de imagem, tá? Beleza, galera? Eu queria saber agora se vocês têm dúvida, se vocês curtiram e lembrando, né, que dos dias 5 a 11 de abril vai rolar a maratona da fotografia pet, evento 100% online e gratuito. Só você se inscrever no canal aqui do YouTube, tem o link, no Instagram também tem o link na bio. A gente gravou hoje a aula número 2 e, galera, a aula tá muito boa, tá? Modéstia à parte, é um conteúdo todo novo que a gente está gravando. Eu já agendei de gravar a aula 3 na sexta-feira. Vai rolar um negócio muito legal. Eu não vou dizer aqui o que é. Quem assistir a aula 1 vai saber o que vai rolar na aula 3, mas a gente está preparando esse material com muito carinho, a gente está muito empolgado, então aproveitem, porque esse material é gratuito e é para vocês. Beleza, galera? Quero saber se alguém tem alguma dúvida, o que vocês acharam, se vocês estão com menos medo do Photoshop, se agora vocês vão topar aí, começar a aprender um pouquinho, começar a tratar um pouquinho mais as suas fotos. Conta aí para mim. O Wendel falou que gostou, olha lá. A Lu falou que já tinha assistido vários vídeos de tutorial, várias pessoas, olha lá, Renata, todo mundo, né, a Fernanda, todo mundo já tinha aí assistido vários vídeos de tutorial de Photoshop, e muitas vezes a gente realmente aprende coisas legais, pessoal, mas às vezes também a gente aprende ali coisas que a gente não sabe exatamente quando usar, ou como usar, às vezes falta ali alguma informação, falta ali algum detalhe, não de maldade, que a pessoa não quis explicar, mas às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer aquilo, que ela já faz tudo automaticamente, e aí um detalhezinho ela esquece de comentar no vídeo, e você já não vai conseguir ter os resultados que você gostaria, tá? Então, não tenham mais medo do Photoshop. O Photoshop é o nosso amigo, ele ajuda sim a gente a criar imagens incríveis, mas não sejam escravos do Photoshop. Tentem sempre já fazer aí lindas fotos direto na sua câmera. E, para a gente finalizar, essa foi a nossa live de aquecimento de número 8, pessoal. A gente tem ainda mais 2 lives, quinta e sexta-feira, 8 da noite, no Insta e no YouTube. E segunda-feira, 5 de abril, começa a nossa maratona da fotografia pet. Espero todos vocês lá. Um beijo e uma ótima noite.